Ezequiel 37, esse texto aí bem conhecido, Vale de Ossos Secos. A gente vai ler até o versículo 14, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Amado Deus, queremos te pedir, fala conosco através da tua santa palavra. Ó Deus, eu tenho limitações para pregar, mas o teu Espírito Santo não conhece limitações. Ele pode transformar o coração de pedra no coração de carne. Ele pode vivificar vidas nesse lugar. Ele pode soprar aqui. Nos abençoa nessa noite através da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto mostra o Senhor levando pelo Espírito, numa visão, o profeta Ezequiel, a um vale de ossos secos, e o Senhor faz o profeta andar no meio desses ossos que cobriam o vale. Era uma visão, quando a gente imagina, tem alguns textos da Bíblia que são assim bem imagináveis, né? Bem gráficos assim. Quando você imagina um vale de ossos secos, é um aspecto assim desolador. Era um lugar que cheirava a morte, que emanava tristeza, angústia. E o Senhor faz uma pergunta desafiadora ao profeta Ezequiel: acaso esses ossos podem reviver? Imagina você sendo levado, se transporta aí, você sendo levado para dentro dessa realidade, dessa visão, e Deus fazendo essa pergunta a você. No meio da desolação, crânios, fêmur, né? Tíbia, ossos do braço, do antebraço, tudo ali
espalhado, e você no meio daquilo, o que você responderia? Ezequiel, dentro da sua limitação, Senhor, tu sabes. Como quem diz, Senhor, eu não sei, mas eu creio que tu podes fazer. Eu não vejo muita solução ao meu redor, mas o Senhor é Deus. Então o Senhor manda Ezequiel profetizar aquele vale de ossos secos, e ele diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, se a situação já era estranha de você ter que responder se aqueles ossos, aquele monte de ossos poderia voltar à vida, uma coisa impossível de acontecer, agora ele manda o profeta profetizar aos ossos. Imaginem você no lugar do profeta, profetizando aos crânios. Tem gente que quer sair correndo, né? Quero ver chamar você para evangelizar no cemitério, se você vai. E Ezequiel profetiza que aqueles ossos tornariam a viver. E os ossos começam a se unir, bater osso com osso, e os ossos se encaixando ali certinho. Depois os músculos, a carne, a pele. Mas ainda faltava algo. E o Senhor manda Ezequiel profetizar ao Espírito. Vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre esses ossos para que vivam. E eles então ganharam vida. O fôlego de vida, e se colocaram em pé e se tornaram um exército enorme, um exército numeroso. Que coisa tremenda! E o Senhor então explica a Ezequiel, no final do texto, e a gente vai entender a visão, que aquele vale de ossos secos representava a casa de Israel. Porque eles estavam no exílio, eles estavam no cativeiro, eles tinham sido tirados de Israel e levados para a Babilônia. Eles estavam presos, eram prisioneiros. Então eles estavam como secos, espiritualmente secos também. Eles estavam como mortos, mas Deus promete que iria restaurá-los e trazê-los de volta à sua terra. O povo estava naquela situação devido ao seu pecado. Foi o pecado que levou o povo a se tornar cativo da Babilônia. Mais de 10.000 judeus foram levados da sua terra, presos, perderam a casa, viram o templo ser destruído e agora estavam lá, desprezados, subjugados, numa situação de miséria. Eram como um vale de ossos secos, como um cemitério a céu aberto. Isso foi resultado da sua distância de Deus, da sua idolatria, da sua frieza espiritual. Mas Deus estava mostrando ao profeta e através do profeta que havia esperança para o povo de Deus e que o Senhor poderia sim transformar aquela situação. Pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça e para o louvor do seu nome, Deus poderia restaurar a situação do povo de Israel. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós somos chamados por Deus, assim como o profeta Ezequiel, a andarmos no meio da nossa sociedade. E nós veremos que no meio da nossa sociedade existem muitos crânios espalhados. Existe um verdadeiro vale de ossos secos. Talvez você seja chamado por Deus a andar no meio da sua faculdade. E se você tiver discernimento espiritual, se Deus der a você discernimento espiritual, você vai perceber aquele lugar como um campo de ossos secos, onde muitas pessoas não conhecem a Deus, estão distantes de Deus e precisam ouvir a palavra que pode transformar a vida deles. Talvez no seu trabalho você possa enxergar ossos secos. Talvez dentro da igreja existam ossos secos que precisam hoje ser transformados pelo poder e pela palavra de Deus. Naquela época, o Vale de Ossos Secos representava aquele povo, o povo escolhido de Deus, o povo herdeiro de uma terra, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel, e eles tinham se tornado um Vale de Ossos Secos. Mas hoje existe também
entre nós vales de ossos secos. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão com o seu coração como um vale de ossos secos e necessitam hoje da graça, do milagre de Deus, da ação poderosa do Espírito para que possam voltar a viver. E o desejo do Senhor, meu irmão, é restaurar a sua vida. Lá em Apocalipse, nós vemos a igreja de Sardes. E qual é a palavra do Senhor para essa igreja? Vamos lá, só para a gente contextualizar e ler o texto. Apocalipse 2, se eu não me engano, 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas tem fama de estar vivo, mas está morto. E nós corremos esse risco, irmãos, de sermos uma igreja com fama de estar viva, com uma aparência de que está viva, mas que na verdade está morta. Distante de Deus, presa ao pecado, caminhando para um precipício espiritual, com algum aspecto da sua vida ou da sua vida espiritual que está como um vale de ossos secos. E você precisa pedir hoje a Deus: Senhor, derrama um avivamento sobre a minha vida, restaura a minha vida, vivifica o meu interior, o meu coração, para que eu não abandone a Tua presença. Meu irmão, olhe lá fora, a quantidade de pessoas sem Deus que precisam de um milagre, estão geladas, estão frias, estão mortas, não conseguem olhar para Deus, não conseguem buscar a Deus, tentam preencher o vazio do seu coração com tantas coisas. E Deus quer levantar você, assim como Ele levantou o profeta Ezequiel, para fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Você pode fazer a diferença, você pode ser um enviado de Deus para pregar a palavra, para soprar e o Espírito fazer a diferença na vida dessa pessoa que não conhece a Deus. Pessoas estão morrendo espiritualmente e precisam hoje da graça de Deus. Eram muitos ossos, eles estavam sequíssimos. O tempo estava passando. Havia cada vez menos esperança para Israel de que uma mudança pudesse acontecer. Eles já estavam lá há anos e parecia que nada poderia mudar aquela situação. Eles eram um povinho diante de um exército da Babilônia imponente, poderoso. Eles só um milagre para eles saírem de lá e voltarem para a sua terra. Era impossível se levantar sozinho. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Aquilo que é impossível aos seus olhos é possível para Deus. Glória a Deus. Se nós pudéssemos fazer um raio-x espiritual das pessoas, nós veríamos como é triste a realidade de muitos corações. O homem está distante de Deus e ele não consegue, por conta própria, mudar o seu estado. É por isso que quando nós somos indagados sobre o homem escolher a Cristo, o homem ele aceitar Jesus, o homem não tem como fazer essa escolha, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E morto não escolhe. Morto não dá passos em direção a Deus. Morto depende de um milagre, o milagre da graça. E nós temos Deus derramando a sua graça sobre nós, através de seu Filho, que vai para a cruz do Calvário, que morre na cruz e que ressuscita ao terceiro dia. E através dele nós podemos receber a salvação. E aquele que estava morto pode voltar a viver. Se depender de nós, continuaremos sendo um vale de ossos secos. E jamais vamos nos levantar sozinhos. Mas nós temos um Deus que é poderoso para levantar o pecador. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele pode transformar situações na sua vida, Ele pode restaurar o abatido, Ele pode curar o enfermo, Ele pode ressuscitar os mortos. Ele é o Deus do impossível. Mas tem pessoas que estão secas por dentro, falta fervor, falta fé, apatia,
falta esperança com relação ao futuro, e Deus quer agir na sua vida. Ele pode avivar a sua igreja, Ele pode transformar você. Será que esses ossos podem viver? Qual vai ser a sua resposta? Duvido, impossível, não tem como. Essa seria a resposta natural. Mas nós não nos movemos no natural, nós nos movemos no sobrenatural. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. O justo viverá pela sua fé. Será que esses ossos podem viver? Seja honesto com Deus. Deus pergunta a você: será que o seu cunhado pode entrar pelas portas da igreja? Será que o seu filho pode mudar a direção da sua vida? Será que aquela pessoa mergulhada no pecado lá no seu trabalho pode se tornar crente? Será que hoje você pode deixar essa apatia espiritual? O Senhor está perguntando. Senhor, tu sabes. Como aquele homem que respondeu para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Às vezes a gente tem dificuldades de crer, mas Deus pode nos ajudar e nos dar fé para crer no impossível. Nós não temos, às vezes, resposta, falta fé, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os ossos espalhados, olhamos para aquele cenário caótico no nosso casamento e falamos: não tem jeito. Mas Deus nos chama a viver pela fé, a crer no impossível, a confiar, a entregar a Ele as nossas vidas, porque Ele sabe a resposta e o plano dele para as nossas vidas. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de morte. É Ele quem tem a última palavra. Para Ele tudo é possível. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto, cheirando mal. Ele fechou a boca de leões. Ele abriu o mar diante do seu povo. Ele é o Deus do impossível. E com as nossas próprias forças, muitas vezes nós não conseguimos nos levantar, mas Ele pode fazer soprar o Espírito sobre nós, e Ele pode nos dar um novo fôlego de vida, e nós nos levantarmos em nome de Jesus. Assim como o Senhor estava estendendo a mão sobre Israel, Ele quer estender a sua mão sobre a sua vida, meu irmão, e te tirar desse vale de ossos secos. Ele te chama a crer, Ele te chama a confiar, e Ele te chama também, assim como Ezequiel, a profetizar, a proclamar as grandezas de Deus no meio da sua geração, a ser um instrumento de Deus para que o milagre aconteça. Abra a tua boca e profetiza, meu irmão. Declara a palavra de Deus. Quando nós cantamos essa música aqui sobre a nossa família, muitas vezes a nossa família está em frangalhos, mas você canta pela fé, você declara, você profetiza na sua casa a bênção de Deus, você declara a palavra de Deus. Profetizar é anunciar a mensagem que transforma, a mensagem do Evangelho que leva a nascer de novo. A palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer situação. O coração mais seco, os ossos mais secos podem voltar a viver através da palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você tem que chegar na sua vida, naquilo que se transformou num vale de ossos secos, e falar: em nome de Jesus, eu não aceito isso. Em nome de Jesus eu vou mudar. Em nome de Jesus eu vou ver a glória de Deus. Em nome de Jesus eu vou me levantar. Eu estou caído, mas Deus vai me levantar porque Ele me ama. Em nome de Jesus, você tem que orar. Você tem que pregar. Você tem que falar. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Deus pode levar você a pregar num lugar de morte e transformar esse lugar num lugar de vida. Mas você não pode se concentrar na situação, nas circunstâncias. Você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz a você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você só está vendo ossos ao teu redor, mas o Evangelho é poderoso para transformar essa situação. A voz de Deus, que é como voz de muitas águas, a voz que faz tremer o chão, que dá cria às corças,
A palavra do Senhor, que é mais cortante que a espada de dois gumes, a palavra do Senhor pode trazer vida ao que está morrendo dentro de você. Um verdadeiro avivamento começa com o retorno à palavra de Deus. Foi assim na Reforma Protestante, foi assim em outros momentos de crise da igreja. O Senhor soprou o Espírito e o povo voltou para a palavra de Deus. E pessoas foram transformadas, comportamentos corruptos foram mudados, práticas distorcidas foram revistas e a igreja foi restaurada e avivada para a glória do Senhor. Se nós queremos experimentar um avivamento de Deus na igreja, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos comer a palavra, nos alimentar da palavra de Deus, e nós vamos então ver a glória de Deus nas nossas vidas. Mas como a sua fé vai se tornar uma fé robusta se você não recorrer ao conhecimento da palavra de Deus? Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus pode hoje te dar a vida abundante e você vai reconhecer a presença de Deus na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje precisando desse sopro de Deus para continuar caminhando na jornada. Talvez você esteja precisando dessa obra que só Deus pode fazer para reconstruir a sua vida. E você vai ver, meu irmão, que Ele é o Senhor. Deus não te abandonou. Deus não abandonou o seu povo lá na Babilônia, não. Eles estavam colhendo os frutos daquilo que eles plantaram, mas Deus amava o seu povo. Aquele povo era um povo amado de Deus, e Deus falou: olha, vocês estão aí, se voltem para mim, eu me voltarei para vocês, creiam, eu vou restaurar a situação de vocês. Está vendo esse vale de ossos secos? Vai se transformar num exército numeroso, porque Deus pode. Assim como Deus ama você, assim como Deus ama a sua igreja, e Ele quer ver a sua igreja de pé, Ele quer ver a sua igreja atuante, Ele quer ver a sua igreja gozando da presença do Senhor, mas nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus e receber hoje o sopro do Espírito sobre as nossas vidas. Ezequiel fez aquilo que Deus mandou, ele não fez aquilo que era mais lógico, ele não fez aquilo que ele queria, ele não agiu de acordo com o que estava acontecendo, ele fez o que Deus mandou. Muitas vezes nós queremos que os vales de ossos secos sejam transformados na nossa vida, mas nós não queremos fazer aquilo que Deus manda nós fazer. Existem vales de ossos na sua vida que vão mudar quando você obedecer a Deus. Quando você obedecer a palavra de Deus. Enquanto Ezequiel profetizava, um milagre começou a acontecer, ossos começaram a se juntar e apareceram tendões, cresceram carnes, a pele já cobria os corpos, mas não havia ainda o Espírito. E Deus faz coisas grandes e Deus começa a agir na vida de pessoas, mas não tem continuidade, porque as pessoas se limitam, elas vêm à igreja para receber uma cura. Ela recebe a cura, vai embora e não volta mais. Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. As carnes estavam crescendo, os ossos se juntaram, os músculos, a pele, mas faltava alguma coisa ainda. Você pode se tornar um frequentador da igreja, conhecer o Evangelho, ser uma pessoa que age corretamente no seu trabalho, ter sido restaurado de uma depressão profunda, mas Deus quer soprar sobre a sua vida. Soprar vida. Vida abundante, algo que só Ele pode dar. Deus quer te salvar, Ele quer fazer uma obra completa, Ele quer trazer um verdadeiro avivamento ao seu coração, Ele quer encher você com o Espírito. E você se tornar, então, uma pessoa que transborda da presença de Deus. A igreja ela pode ter ar-condicionado funcionando, cadeiras confortáveis, escolinha, estrutura, método,
Ela pode ter estratégias. Vamos fazer um encontro de casais, agora vamos fazer um de homens. Vamos fazer uma reunião aqui de intercessão. Mas, irmãos, nós precisamos do sopro do Espírito, porque é o Espírito que traz vida à igreja. Vida no meio do vale de ossos secos, que é a nossa sociedade. O Senhor manda Ezequiel profetizar, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos ao Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Aleluia! Nós somos chamados a profetizar, a proclamar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, para que Deus traga vida ao vale de ossos secos. Nós precisamos do sopro de Deus, assim como Ele soprou no vale. Ele soprou no dia de Pentecostes, Ele soprou na casa de Cornélio, e Ele continua soprando hoje, trazendo vida, transformação, santificação, cura, avivamento à sua igreja. Deus estava prometendo levantar o seu povo, levantar a sua igreja, transformá-la num exército. Nós podemos fazer parte desse exército também, se o Senhor soprar sobre nós. Se a palavra de Deus for ministrada aos nossos corações, nós podemos nos tornar esse exército. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Amém, irmãos? Você hoje pode sair daqui vivificado pela presença de Deus. Esse vale de ossos secos pode acabar na tua vida em nome de Jesus. Todos vão saber que Ele é o Senhor. Ele pode derramar sobre você do seu espírito. Será que Deus pode derramar um avivamento sobre nós, irmãos? Um avivamento nesse lugar, um avivamento sobre as nossas vidas e te livrar desse vale de ossos. Busque a Deus e creia que Ele pode fazer isso na tua vida hoje. Busque, ore, clame, profetize em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?